Olá, população de Mococa, obrigado aí pelo carinho, pela audiência, você que está acompanhando pela TVD e também pelas redes sociais. Se você puder compartilhar, hoje nós vamos estar batendo um papo aqui com o meu grande amigo, professor Creito, que já vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, o vereador professor Creito. Mas antes, hoje segunda-feira, eu quero cumprimentar, apesar de ter sido ontem o Dia das Mães, eu não pude, a tempo fazer esse meu cumprimento. Eu quero aproveitar essa oportunidade para desejar a todas as mães de Mococa, de toda a região, pessoal que está alcançando aí esse programa. Quero desejar que Deus abençoe a todas as mães. Afinal de contas, vocês são especiais. Se não fossem as mães, né, professor Creito, não estaríamos aqui. Muito bem-vindo aí no nosso programa. Obrigado por receber o nosso convite, professor. Olá, população de Mococa, Paulo, é um prazer estar aqui trocando ideias com você e fiquei muito feliz quando recebi o convite, tá? Então, vamos bater um papo legal aqui hoje, né? Mostrar as ideias, o que a gente vem fazendo pela cidade de Mococa. Aqui todo mundo chega feliz, que às vezes não vai embora tão feliz, né? Com as perguntas nossas aqui. Não, nós estamos aqui para responder todas as perguntas. Bacana, né? Porque eu tenho certeza que esse programa ele tem a finalidade, sim, professor, de levantar pontos, situações que nossa cidade precisa de melhorar e contribuir com ideias, né? Somando aí as experiências dos mais variados segmentos, né? Já recebemos aqui empresários, né, políticos, ex-prefeitos, prefeito atual, ex-vereadores, e agora recebendo o professor Creito, que é o vereador desse mandato, desse exercício. Então nós vamos falar um pouquinho aí, Creito, sobre essa tua participação política na cidade de São Paulo. Afinal de contas, o que você fez para vir parar em Mococa? Você não é mocoquense nato, né? Olha, Paulo, eu sou de Guaranésia, né, cidade vizinha. Mineiro? Mineiro. Toma cuidado, Minas não está muito bem-vindo aqui. É brincadeira. Não, assim, eu vim para Mococa em 1993. Eu vim para estudar na Eletrô, né? Eu fiz o curso de informática industrial, me formei em 95, voltei para Guaranésia. Fiz estágio lá, depois eu fiz faculdade de ciências, matemática, física, química, e em 2001 eu voltei para Mococa para trabalhar. Desde daquela época eu trabalho no Colégio Maria Imaculada, né? Em 2003 passei no concurso do Estado de São Paulo, em 2004 eu assumi, trabalhei por 12 anos na Escola Dr. Carlos Lima Dias, e hoje estou também na Escola Maestro, né? Em 2015 eu vim para a Escola Maestro e continuo no Colégio Maria Imaculada. Professor Creito, só para aproveitar o seu gancho aí que você é de Guaranésia, eu quero mandar um abraço para todos os mineiros que muitos acompanham o nosso programa, inclusive o pessoal de Arceburgo. Você falando de nascer em Guaranésia, minha mãe também é mineira, só que é de Monte Santo. Então, Monte Santo, Arceburgo, Guaranésia, Guaxupé, somos um povo só aqui, né? Só para fazer essa observação, que estamos passando um momento, uma turbulência econômica que às vezes acaba que o pessoal confundindo um pouquinho a questão, né? Exatamente. Mas nós somos um povo aí que convivemos muito bem e nos ajudamos aí dentro de toda a nossa história como sociedade, como cidade, e os mineiros são muito bem-vindos aqui em Mococa. Com certeza, e Mococa me recebeu de braços abertos, né? E por isso eu tinha uma vontade muito grande de fazer algo para ajudar essa cidade, uma cidade que me acolheu, que deu o pontapé inicial nos meus estudos. O meu estudo aqui na Eletrô, com excelentes professores aqui de Mococa, né, que eu guardo no fundo do meu coração, né, esse sentimento de gratidão, me ajudaram demais. Eu consegui desenvolver muito. E a partir desse colégio técnico é que abriu portas, né, com empregos para eu poder também fazer minha faculdade. Eu tive que pagar minha faculdade, né? Trabalhar, estudar, e eu também passo isso para os meus alunos, porque para a gente conseguir alguma coisa a gente tem que batalhar. Muita luta, né? Muita luta. Até hoje eu continuo estudando, não pode parar. Então, se a gente almeja alguma coisa na vida, a gente tem que primeiro correr atrás, ter seriedade, né? E fazer o possível para que... Eu sei, professor, que você já fazia, até antes mesmo da participação sua na política, um trabalho social aí que eu tenho conhecimento. Eu gostaria que você aproveitasse essa oportunidade e falasse um pouquinho sobre esse projeto social, que é muito interessante, que você já fazia também, até antes da questão política. Olha, Paulo, por trabalhar em bairro de periferia, né, ali na Gatolândia,
por 12 anos, eu percebi que muitas famílias precisavam de ajuda, né? Então, eu comecei a desenvolver um projeto a partir de 2008, dentro da própria escola. Eu montei um projeto para montar a horta escolar e, juntamente com a Delegacia de Ensino de São João da Boa Vista, conseguimos uma verba. Essa horta foi montada e eu fazia ali projetos interdisciplinares, né? Quando eu dava aula de ciências, matemática, eu levava os alunos para a horta, a gente produzia as verduras, né? Utilizava ali na merenda escolar, o que sobrava eles levavam para casa. E a gente percebendo também aquelas famílias que às vezes precisavam de um amparo, né? De ter outros olhos para essas famílias, a gente ajudava também de alguma forma, né? Eu sempre fiz isso, mas eu nunca divulguei em mídia social. Eu acho que o que a gente faz não precisa ficar sendo mostrado para ninguém. Eu concordo inteiramente com você, porque acho que nós hoje estamos vivendo um momento de muita exploração virtual, né? A pessoa faz qualquer coisinha, já tem que mostrar. Eu acho que não é por aí, né? As pessoas vão saber, sim, com certeza, principalmente quem é uma figura pública, né? Ela está exposta e as pessoas vão saber o que ela faz. Porém, eu acho que às vezes fica até um pouco constrangedor, né? Você ficar mostrando tudo que você faz para as pessoas, e acho que a gente faz com uma intenção não de mostrar, mas de realmente ajudar essas pessoas. E eu vejo, professor, que esse espírito seu de ajudar, né? de dar um pouco de si para o próximo, acho que isso tem tudo a ver com a política também, com a verdadeira política. Porque, afinal de contas, eu sempre, quando posso, tenho a oportunidade de falar, a política, para quem é honesto, para quem é correto, como você, eu tenho certeza, não é um bom negócio financeiro. Porque às vezes a pessoa fala, o pessoal está lá por causa de dinheiro e tudo, mas o que você gasta de tempo, o que você investe de esforço, se você fosse ver financeiramente, não compensava. Mas existe algo dentro da gente que faz a gente se doar. Exatamente, Paulo. Eu sempre deixo bem claro, a minha profissão é professor, né? Para estar na política, eu tive que abrir mão de aulas, sempre dei muitas aulas particulares, eu tive que deixar as aulas particulares e financeiramente realmente não compensa. O que eu observei, né, nesses anos que eu moro aqui em Mococa, é que eu precisava de algo novo, alguém que pudesse fazer diferente. Cada vereador tem o seu perfil, né? Eu faço o meu trabalho, eu tenho certeza que eu estou fazendo da melhor forma possível, mas nem sempre eu mostro tudo em redes sociais, que eu acho que é um outro erro, às vezes, da população, não, assim, ver o que realmente o vereador está fazendo e julgar o que o vereador faz ou deixa de postar em redes sociais. Não é só redes sociais, até porque na nossa cidade um grande número de pessoas não tem redes sociais. Se a gente andar aqui nos bairros de periferia, ao menos eles têm internet, ou muitos não têm celular, não têm um computador, não tem nada, entendeu? Então a gente tem que pensar também nessas pessoas. E, assim, eu não coloco tudo nas redes sociais, o que eu atuo, o que eu faço ali no legislativo, as minhas cobranças, minhas fiscalizações, isso acontece, e acontece todos os dias. Nós que somos vereadores, nós trabalhamos praticamente 24 horas. Quando eu acordo, olho no celular, já tem inúmeras mensagens, né? E eu dou atenção para todos. Todos que entram em contato comigo, eu dou atenção. Vai ter uma resposta. Vai ter uma resposta. Nem tudo é possível, né, Cleito? A gente sabe disso. Bem claro, é impossível você fazer tudo. Mas muitas coisas a gente tem conseguido sim. Tem lutado. Né, sabendo conversar, sabendo pedir, sabendo cobrar. Né? Eu acho que tem que ter o respeito de ambas as partes. E se você conversa com educação, você explica o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Porque tem coisa que não cabe ao vereador. E às vezes as pessoas confundem. Acho que o vereador tem que resolver tudo. Não é por aí. A gente tem coisas que dá para a gente fazer e outras não dependem só de nós. Ô, professor, vou entrar um pouquinho agora na questão realmente política. Você foi candidato numa eleição anterior a essa que você foi eleito. Teve uma boa votação, se não me engano. Sim, eu tive 331 votos. 331 votos. Suplente no partido. E depois, agora você foi eleito. Agora, a questão que eu quero te perguntar é a seguinte. Você foi candidato por um partido. Qual era o partido? Era o MDB. O MDB. E dessa última vez agora pelo Republicanos. Olha, Paulo, eu até, depois de tanta coisa que aconteceu na cidade, eu fiquei pensativo. Eu entro, não entro. Mas só que, como eu te falei, a gente está fazendo um trabalho há muitos anos. E a vontade de ajudar a cidade era muito grande. Então eu procurei o Republicanos, que é um
partido que tem uma estrutura enorme, é um dos partidos que mais está crescendo no nosso país, na nossa cidade, né? Aqui nós temos 3 cadeiras no Legislativo, temos 3 vereadores. Tínhamos uma, né? Tínhamos uma cadeira, agora são 3. Então é um partido que está crescendo, um partido que tem estrutura, é um partido assim que trabalha para a sociedade. Eu acho que isso é primordial. Isso é fundamental. Então, essa sua migração de um partido para o republicano é que você viu realmente ali um potencial de fazer um trabalho ali com mais qualidade. Com certeza. Né? O Republicanos, na época, o presidente Valmiranda me recebeu de braços abertos, né? Deu todo o apoio necessário também ao executivo aqui de Mococa, e a gente tem trabalhado muito, né, para fortalecer ainda mais esse partido aqui na cidade. Depois de tudo que você idealizou antes de ser eleito, né? Você imaginava chegar lá e, de repente, conseguir atuar mais, resolver mais problema? A pergunta que eu faço é a seguinte, porque normalmente as pessoas que vão pela primeira vez se frustram um pouquinho porque tinha uma expectativa, de repente não é bem daquela forma, existem algumas limitações. E a pergunta que eu te faço, você está feliz com o que você encontrou lá ou você acha que deveria ser diferente e não é aquilo que você esperava ou está contente? Olha, Paulo, você tem toda a razão quando mencionou aí que quando a gente está fora a gente pensa de uma forma. Só que quando a gente entra no legislativo, não é tudo que você pode fazer, não é qualquer lei que você pode criar, você pode executar. Mas aí a gente fala assim, eu vou ser vereador, eu vou prender até os bandidos, né? Eu vou pegar o bandido e vou prender. Então, como eu falei, não tem muita né? coisa que não cabe aos vereadores. Assim, tem projetos de lei que cabe só ao executivo. Então a gente monta aquele projeto de lei e ele fala assim, olha, não pode entrar aqui em votação, né, porque não é constitucional, né, porque o vereador ele só pode criar leis que não gera assim, valores para o executivo. Não pode criar nada que vai gastar. Nada que vai gastar. Né? Você tem que criar leis, mas não pode gerar nada de gasto para o executivo. Mas você pode sugerir ao executivo enviar esse projeto. Exatamente. Então, essa é uma questão que eu até gostaria de falar com você. Tem várias, aí a gente chama de minuta, né? A gente faz um anteprojeto e manda para o executivo, e o executivo vai olhar aquilo ali, se achar que é legal, eles colocam para frente. Eu posso até citar um aqui que deu muito certo, que foi para receber as taxas municipais por cartão de crédito. Então, isso aí foi um anteprojeto meu, o ano passado, logo no início do ano, eu mandei para o executivo, eles gostaram da ideia, porque o que acontecia, Paulo? A pessoa pega ali o carnezinho de IPTU, coloca na gaveta, esquece de pagar uma parcela, e aí vai ficando, aí vai ver, já terminou o ano, porque o tempo voa, aí vai ver, já está com dívida, já está com multa, aí já tem correção monetária, aí depois tem que esperar um refis. Então, qual é a ideia? Pegou o boleto, quer dividir aquilo ali em 10 vezes ou 12, vai lá na prefeitura, passa o cartão de crédito, e aí a prefeitura recebe, o dinheiro entra na conta da prefeitura. Opção de desconto em conta tem ou não? Desconto em conta... Débito automático? Débito automático. Eu creio que não tem. Era uma outra sugestão interessante também, porque eu acho que hoje, né, você falou uma coisa importante. É que o débito automático é a pessoa que tem que colocar depois no banco, sim, né? Mas assim, se tiver essa possibilidade também, porque eu imagino que hoje nós temos que trabalhar usando os recursos tecnológicos que nós temos, né? São coisas assim que vão tendo que ser aperfeiçoadas com o tempo, né? E hoje, quando você fala, por exemplo, dinheiro em espécie, quase ninguém anda mais com dinheiro em espécie, ou é um cartão, né? Ou é o Pix, ou é a conta corrente mesmo débito. Então, assim, existem ferramentas que tem que ser a prefeitura na sua gestão, na sua burocracia, tem que realmente acompanhar esse desenvolvimento tecnológico para dar realmente facilidade para os usuários. Principalmente a gente já está pagando, né, Cleiton? Ainda é uma dificuldade para pagar, né? Exato. Até aconteceu comigo, eu esqueci uma parcela do IPTU, aí chegou a cobrança lá em casa, era um mês que tinha ficado em atraso, aí o código de barra lá não batia, tive que ir lá na prefeitura, pegar, tirar outro boleto. E tínhamos problemas também lá, não sei, porque isso eu falo que já ocorreu comigo, Cleiton, problemas realmente de controle na prefeitura, não sei como é que está hoje, mas às vezes você pagava uma conta e de repente voltavam a cobrar a mesma conta. Tá? Já tive vários casos desses que... Eu recebi várias reclamações esse ano, Paulo, sobre isso, que já tinha pago, e foi um sistema... É importante, até fazendo aqui uma observação para os nossos
pessoal que está participando aqui do programa, acredito o seguinte: pessoal que está pagando o IPTU, as taxas, né? Guardem o comprovante, entendeu? Guardem o comprovante, porque a gente sabe que ainda tem muita coisa a organizar, né, na questão ali administrativa, né, acredito. É assim, isso aí é fato. O sistema que está hoje na prefeitura tem algumas falhas, tá? Isso já está sendo visto, já era para estar em licitação, eles estão tentando desenrolar isso aí o mais rápido possível, porque esse sistema tem que ser melhorado. Tivemos problemas aí sim de mandar aí cobrança para munícipes que já tinham pago as contas, né? Então eles tiveram que comprovar que já tinham pago, né? Ou pelo boleto ali que ele pagou, ou débito em conta, de Entendi. alguma forma. Professor, uma coisa importante, né? Porque na campanha se falava muito disso, inclusive era uma proposta nossa também, e o prefeito que venceu, no caso, Eduardo Braison, também propôs isso, mas eu não sei se isso já está acontecendo. A questão de usar a tecnologia na área da saúde para marcar exames, consultas, para as pessoas não precisar de se deslocar das suas casas de madrugada, às vezes uma pessoa de idade, uma pessoa com problema de locomoção, já às vezes até realmente debilitada ali, com a saúde bem debilitada, e ela ter que enfrentar frio, assim, ficar um tempo enorme na fila para poder resolver. A gente poderia, sim, que era a sugestão que a gente fazia, de ter um aplicativo para as pessoas fazer essa marcação da consulta, do exame pelo aplicativo e poder chegar na hora que vai ser atendido, ou pelo menos próximo disso. Isso está evoluindo? Tem alguma coisa nesse sentido? Olha, Paulo, é o seguinte, devido à pandemia, muita coisa ficou parada. Você sabe que, inclusive, temos aí lista de espera para cirurgias. Agora nós já conseguimos aí passar uma lei lá na Câmara, 80 mil reais já foi liberado para algumas cirurgias, e outros valores também já estão sendo liberados, por exemplo, para catarata e outras cirurgias eletivas aí. E então isso ficou muito prejudicado, e agora que está voltando a regularizar. Tá certo? Então eu creio que vai ter avanço sim nesse sentido. Mas eu quero te pedir, viu, Cleito, aqui de público aqui com os nossos pessoal, porque assim, é uma coisa que eu escuto muito, essas dificuldades, e assim, a gente tem desafios enormes na cidade, a gente sabe de infraestrutura, desafios enormes, mas a questão da saúde, quando a pessoa realmente está numa condição vulnerável, e a atenção tem que ser dada com todo carinho. E assim, os profissionais de saúde são excepcional, mas falta investimento às vezes, investir um pouquinho mais nisso, dar mais condição para que esse trabalho faça com que as pessoas sofram menos, porque já é um sofrimento você lidar com a saúde, às vezes de uma pessoa doente querida, um pai, uma mãe de idade, e você ainda ter que enfrentar todos esses transtornos que o sistema, por não estar atualizado, acaba proporcionando. Então eu queria te fazer esse pedido, com muito carinho aqui, para dar uma atenção especial para essas pessoas, questão de fila de exame, tem pessoas na fila de cirurgia, pessoas que às vezes, eu creio, quando sai o exame, quando sai a cirurgia, o caso já está grave demais. Alguns ministros já me procuraram para cirurgia. Inclusive, semana passada, um recém-nascido precisava fazer uma cirurgia. Aí eu entrei em contato com o diretor. Na hora ele já atendeu, já arrumou um médico. Entendeu? Porque tem coisa que não dá para esperar. Não dá para esperar. Né? E a questão da saúde, às vezes, questão de horas, de minutos, aí a pessoa perde uma vida. Exato. A gente tem que ter assim, olhos atentos, porque a saúde é primordial, né? Numa cidade, eu acho que é fundamental, como o senhor falou, pessoas já estão com sofrimento enorme, aí tem que pegar fila, às vezes não tem um médico, às vezes tem que levar fora da cidade. Então, assim, denúncias, né? Como vereador a gente recebe várias, eu já levei algumas para frente, consegui solucionar os problemas. Porque, Paulo, eu como vereador, eu tenho o seguinte pensamento: problema é que a cidade mais tem. Sim. Só que não é só a gente ficar fazendo pedido. Eu acho que o vereador também tem que ter a sensibilidade de tentar arrumar uma solução para aquilo e já levar a solução lá para o executivo ou para o diretor. Pelo menos uma ideia bem, né, uma direção, né? Com esse problema. E isso pode ser feito para ser resolvido. Porque se você só fica reclamando, às vezes você não tem a solução. Então a gente tem que ter essa capacidade de estar ajudando. Sim. Então, existe os dois lados, né, Cleito? Existe a questão que às vezes a caneta está na mão do executivo, né? É ele que vai definir. Mas eu concordo inteiramente com você na questão de também uma crítica só por criticar. Nós temos que realmente cobrar, mas algo que a gente possa somar
e buscar um caminho, né? Buscar um caminho para resolver o problema, principalmente nessas questões mais emergentes, né? Urgentes. Exatamente. E assim, em vários segmentos eu tenho feito isso. Conseguimos aí algumas emendas, por exemplo, para a saúde, para o esporte, para a infraestrutura. Então, quando eu chego, olha, consegui, o prefeito, tal emenda, eu já tenho um projeto aqui. Esse projeto poderia ser avaliado pelo departamento de obras para ver se é viável, para ver se assim tá bom. Isso facilita até para o diretor, porque ó, consegui a emenda, mas o que vai fazer com esse dinheiro? Sim. Um exemplo é a Praça do Esporte lá em Garaí. Então tem uma parceria, né, com um grande amigo aí, o professor Rogério Berzola. Sempre que a gente consegue alguma coisa, eu levo ele em loco. Faz um projeto e tal. Faz um anteprojeto. Sim. E aí depois eu já chego com aquele anteprojeto para o departamento, ele faz as alterações necessárias e manda para o executivo. E se Deus quiser agora também, já nesse ano vai começar a aparecer aí. Essa iniciativa de uma parceria é como se fosse uma parceria público-privada, né? Você pega pessoas que não é da área pública, que está participando, né, das decisões ali, ajudando, né? Isso aconteceu, professor, até inclusive na gestão passada, nós tínhamos um problema na questão de doação de terreno, não poderia se doar terrenos para a questão das indústrias, só poderia fazer concessão. E aí a Associação Comercial Industrial de Mococa, aproveitar e mandar um abraço para o Maurício Mazili, presidente, porque foi ele que encabeçou isso junto com vários empresários, contratou-se uma advogada, inclusive lá de São João da Boa Vista, que tinha uma baita experiência num projeto que já tinha dado certo lá. Aí foi feito, né, contratou ela e ela deu toda a orientação, ou seja, ela montou praticamente a lei, trouxe aqui para a prefeitura o negócio já pronto. Então, na gestão passada já aplicou-se essa lei de doação de forma com os encargos, com as obrigações, e passou pela Câmara, foi aprovado e foi adiante. Logicamente que não para não confundir a cabeça das pessoas, eu estou falando da lei que o prefeito atual fez de conversão, de concessão para doação. Essa foi feita nesse exercício agora, né, que o Barizon até parabenizei ele por esse gesto, porque isso realmente faz muita diferença, mas estou falando de uma lei anterior da gestão passada, que ela fazia já a doação de imediato, que hoje, inclusive, se alguém vai pegar um terreno em Mococa, não é mais uma concessão, é uma doação com encargo, né? Lógico que ele vai ter algo a cumprir, mas depois de cumprido aqueles requisitos, ele passa já a ser dono do terreno, até para poder colocar esse imóvel em garantia, poder buscar recurso e fazer com que as coisas aconteçam na sua empresa, né? Que é o que tem de mais moderno na legislação nesse quesito, que Casa Branca, ou melhor, São João da Boa Vista, Pinhais, usam esse modelo, e essa advogada que tinha essa experiência trouxe para a gente. Então é importante, Cleito, a gente não ficar querendo inventar a roda. Se existe já em algum lugar algo que está funcionando, pega isso e traga para somar. Eu né? posso dar um exemplo aqui. Eu fui fazer visita a um deputado federal do Republicanos, o Henrique do Paraíso, ele é de Sumaré, mandou emendas aí para nós, aqui 350 mil para custeio da UPA, foi o ano passado, agora já está aí já para mandar mais 200 mil para o esporte, mais 50 mil para assistente social. E aí, conversando com ele, ele falou que lá em Sumaré foi feito um plano para beneficiar as empresas. Esse plano depende exclusivamente da prefeitura, né? Claro que não pode, tem tributos que são estaduais, como nós sabemos, né? O ICMS não pode ser mexido, mas pode assim ajudar as empresas de várias formas. Eu peguei essa ideia que já está sendo aplicada e executada lá em Sumaré e fiz um anteprojeto com as devidas adaptações e está lá no executivo. Mas como eu te falei, agora depende do executivo. Agora vai para cima, cobra o pessoal lá para fazer acontecer. Então isso aí já está protocolado desde o ano passado e assim é de extrema importância que a gente dê um incentivo para as nossas indústrias aqui. Sim. Tá? E assim, eu e o professor Batata, que é um grande parceiro também, Sim. Republicanos, nós hoje vai entrar uma indicação de uma área aqui de Mococa, que é uma área da prefeitura, além dos 17 terrenos que já vai entrar aí para concessão, né, que o pessoal já fez o protocolo, o pessoal das empresas. Essas áreas são áreas menores para microempresários, né, são 10 lotes, que aí já conversamos com o prefeito na sexta-feira, ele gostou muito da ideia, e já tem o projeto em mão também,
Vai entrar na sessão de hoje. Tá, então acho que é importantíssimo a gente... Excelente. Sabe por quê, Cleiton? Eu acho que uma coisa que é uma sensação, na verdade, baseado, acho que na história política, né? Não só de Mococa, como um todo, né? Tudo que vai se fazer em via pública, a morosidade é muito maior do que o que se faz na iniciativa privada. Algo que a gente tem, é um desafio que a gente tem que superar, né? O que nós estamos vivendo hoje, a realidade do mundo hoje, não se tem mais condição de ser tão moroso. Pelo contrário, nós temos que ter uma agilidade muito grande, uma flexibilidade muito grande, uma diversidade muito grande para poder atender as demandas que estão surgindo aí na atualidade, né? Por exemplo, nós temos o que ocorreu o ano passado, daquele problema que tivemos com a UPA, que deu aquela tempestade, descobriu o prédio da UPA e tal, o pessoal se mobilizou e foi para o pronto-socorro, fizeram lá uma vaquinha e tal, e em 10 dias, se não me engano, 10, 12 dias de trabalho, colocaram o pronto-socorro para funcionar até com uma excelência de estrutura ali, você entendeu? E nós estamos já, há quanto tempo a UPA está lá parada? E a gente sabe que existe um processo para poder fazer a licitação, todo um projeto e tudo mais. Cara, mas, puxa, demora demais, não acha? Ô Paulo, olha, o dinheiro para a reforma da UPA já está na conta da prefeitura há 10 meses. 10 meses o dinheiro na conta e o negócio não acontece. E aí estava esperando uma liberação de uma secretaria lá em São Paulo. E agora, faz umas 2 semanas que conseguiu essa liberação. Agora já fez a licitação, né? Se eu não me engano, foi uma empresa de Tambaú que ganhou a licitação. Foi uma empresa muito competente e logo Olha, essas ainda bem, Cleiton, esse é um ponto que a gente tem que falar, porque é uma questão que a população fala e sente, e a gente tem que dar razão. Ainda bem que nós tínhamos o pronto-socorro. Sim. Se nós não tivéssemos pronto-socorro, com todo esse tempo, como que estaríamos? E o pior, pessoal, quando fala assim, não tem dinheiro público, aí a gente está sabendo que a Mococa está devendo e tudo mais, aquela situação toda. Agora, quando você falou, o dinheiro está lá e o negócio está amarrado e não consegue acontecer, né? Então, assim, são desafios, né, acredito, que eu sei que não depende só do executivo, não depende também só do legislativo, órgãos estaduais que tem todo um contexto, mas alguma coisa tem que mudar, né? Não pode ser assim mais. Olha, e esse é um exemplo da UPA. Tem uma outra emenda parlamentar que eu, professor Batata, nós conseguimos, que foi 2 carros para a saúde. Nós sabemos que o departamento precisa desses carros para levar pacientes para outras cidades. O dinheiro, Paulo, entrou na conta da prefeitura em agosto do ano passado. Foi feita 3 licitações. As licitações foram desertas. Nenhuma concessionária participou da licitação dos carros. E a gente está cobrando isso há muito tempo. Aí tiveram que ir lá numa concessionária e falar, por favor, participe da licitação, o dinheiro está lá. Eu acho que a prefeitura estava com a fama de má pagadora, então eu acho que as pessoas já não queria vender mais, não queria vender, ué. E o dinheiro está lá. Foi uma emenda aí que um deputado mandou para a gente e não conseguimos ainda comprar esses 2 carros. E a gente conversa com a pessoa. E ele está lá também e não compra carro. E outra coisa, Paulo, na época que nós conseguimos dinheiro, um veículo popular custava 50 mil. O mesmo veículo hoje já custa 70, justamente. Puxa vida, cara. Eu fico indignado. 40% de aumento. Eu fico indignado porque é o seguinte, pessoas podem estar morrendo por falta desse recurso, desse trabalho, cara. 2 carros zero. Puxa vida, né, cara? Poderia comprar um carro, assim, carro muito superiores. Agora vai não, daqui a pouco o dinheiro não vai dar para comprar um, né? De 2 não consegue comprar um. Aí a gente tem prejuízo. Então, assim, mas isso, Cleiton, são coisas que nós temos que colocar no holofote, nós temos que falar isso aí. Nós temos que pressionar, porque nós estamos aí numa eleição para governo, para presidente, para legislativo, estadual, federal. Poxa, são essas pessoas que vão fazer as coisas mudarem lá, Cleiton. Tem que mudar alguma coisa. E a população tem que ficar esperta. Tem que ver o candidato que vai votar sim. Tem que ver aqueles que querem o melhor para a nossa cidade. Né? É impressionante como tudo é demorado, como tudo é lento. Como eu te falei, quando a gente está de fora, a gente tem uma visão. Mas depois que a gente entra, a gente vê que o processo é lento. Porque um depende de outro, que depende de outro, e o negócio vai travando. Então você tem que encurtar esses caminhos. Não pode ficar da forma que está. Entendeu? Frustrante, isso muito é frustrante. Difícil. Frustrante porque a gente vê problemas
financeiros, que já é grave. E aí quando a gente vê esse problema administrativo, né, que é um problema administrativo a nível talvez estadual, federal, municipal também, toda a questão de departamentos que às vezes não faz o projeto na hora certa, perde prazo, perde verba, e vai um negócio, poxa, 10 meses o dinheiro da UPA e a UPA lá, desmanchando com o tempo. Exatamente. Mas infelizmente, vamos para cima, vamos para outro assunto agora, senão nós vamos ficar batendo nisso aqui. Mas realmente eu queria que você entendesse que isso é uma indignação da população, que eu tenho certeza que todo mundo quer que isso mude, e isso é possível mudar. A gente sempre fala isso, não é porque falar por falar, é possível mudar se a gente colocar pessoas realmente que tenham compromisso e interesse em resolver esses problemas, né? Porque quando você fala de saúde, os caras que têm dinheiro, que estão lá em cima, eles não usam UPA, eles têm tudo particular, não é verdade? Eles não usam os recursos do SUS, por exemplo, eles têm tudo particular. Agora, quem sofre é a grande população que infelizmente não tem a mínima condição de fazer no particular e ficam refém desse trabalho meio que feito... mal feito, com desprezo, sem levar em consideração a dor da população, o sofrimento da população. Então a gente realmente fica revoltado com isso. Mas vamos pensar que isso vai mudar. Professor Cleito, voltando agora, você comentou aí um pouco sobre a questão da tua participação no Legislativo como legislador, sugerindo leis e até deu esse exemplo muito bacana. Quero te parabenizar por esse projeto que você colocou aí de facilitar o pagamento aí de tributos, né? Mas eu quero te perguntar também que uma das funções principais do vereador é a fiscalização. Esse trabalho de fiscalização aqui em Mococa, o Legislativo, ele fiscaliza o Executivo, é do Legislativo esta obrigação de fiscalizar. A gente sabe que tem muito ruído, o pessoal coloca lá uma nota fiscal, comprou um negócio, um pacote de arroz que custava 10, pagaram R$12 aqui, não sei o que e tal. Existe muito interesse em divulgar às vezes coisas de forma distorcida, realmente para mostrar uma coisa, enganar as pessoas. Mas eu quero te fazer uma pergunta, eu sei que você é uma pessoa séria, que tem compromisso com a verdade. Como que você vê hoje, né, a questão da fiscalização do Legislativo? Existe uma fiscalização eficiente? Você acha que tem que melhorar ou está bom do jeito que está? Olha, a gente nunca pode ficar estagnado. Sempre tem que melhorar, em tudo na nossa vida, entendeu? Porém, os vereadores estão atuando, estão fiscalizando sim. Alguns mostram em redes sociais, como eu falei. Mas se você entrar, por exemplo, ali no site da Câmara e pegar as estatísticas, os ofícios, os requerimentos, as indicações, e a gente tem essas respostas, né? Por exemplo, que a gente estava batendo muito em cima, essa questão, por exemplo, da Sabesp fazer os buracos nas ruas e a outra empresa que é terceirizada ir lá e tampar aquele buraco e aquilo afundar e virou um problema e agora já está sendo resolvido. Mas nós tivemos que cobrar muito, Paulo, sabe? É muita insistência, não só nesse segmento, como em muitos outros segmentos também. A gente tem que estar sempre a par de tudo. A gente pede a documentação, a gente analisa, tem as respostas dos diretores, né? Questão eu sou presidente da Comissão de Educação, então estou muito próximo também da educação aqui de Mococa. Eu tenho visto que muitas ações têm sido feitas nas escolas, a preparação, a capacitação dos professores por profissionais da Unicamp, né? Foi feita aí uma prova diagnóstica com os alunos depois da pandemia, para verificar onde estava o maior problema no ensino fundamental 1 e fundamental 2 e ensino médio. Eles obtiveram esses resultados em outubro do ano passado, aí já fizeram um planejamento para começar a ser executado esse ano de 2022, aumentou o número de aula de português, de matemática no ensino médio, foi implantado novo ensino médio, tem professoras auxiliares em algumas turmas que antes não tinha. Então, assim, cada vereador atua num segmento. Estou presente e faço reuniões, e quando não dá para fazer a reunião presencial, eu ligo e eles me mandam informações, e a gente tem que divulgar isso, porque o trabalho está sendo feito, né? É que a cidade também é muito grande, são muitos departamentos, a gente não consegue abraçar tudo, mas sempre a gente está presente. Ô Cleito, uma pergunta que eu quero te fazer, o seguinte, você acha realmente que nessa questão, por exemplo, da licitação, né, que é um problema que trava muito, como a gente deu o exemplo aqui da questão da UPA, né, porque o dinheiro está lá e não consegue licitar e tal.
Nós temos hoje, na questão do transporte, na questão do lixo, da coleta de lixo, e mais uma outra, que nós estamos trabalhando... Saúde, lixo, da saúde, transporte. que estamos trabalhando com emergencial, né? Como que você vê essa situação? O emergencial, claro que não é o ideal. Porém, Paulo, quando vai fazer uma licitação, se alguma das empresas entra judicialmente, não tem outra saída para o prefeito a não ser fazer o emergencial. Agora, me fala uma coisa, como que não faz o emergencial? Por exemplo, a coleta de lixo. O lixo juntando na porta de casa? Um dia que fica ali já faz um transtorno. Mas isso aí, eu já ouvi algumas pessoas dizer o seguinte, isso tudo bem, mas assim, nós estamos há 1 ano e meio, né, praticamente, dessa nova gestão. Será que isso também... Eu não estou aqui fazendo uma crítica assim, destrutiva. Estou dizendo o seguinte, será que não pecaram um pouquinho na questão de prever que isso realmente pode ocorrer? Porque quem trabalha com licitação sabe que pode ter gente que vai recorrer, sabe que tem que cumprir todos os trâmites. Será que não deveria estar trabalhando com um planejamento mais antecipado para que isso não viesse a acontecer? Só um exemplo, Paulo, a questão do lixo. O contrato deles, tinha que renovar o contrato esse ano. E... depois que eles ganharam a licitação, se eu não me engano, é até o final do ano que vem. Só que todo ano tem que ser renovado. E 10 dias antes de renovar esse contrato, eles começaram a retirar os caminhões aqui da cidade. Foi pego de surpresa. Foi pego de surpresa. Entendi. Então, nessa situação, foi pego de surpresa. Agora, a questão do transporte público, né? Tem todo aquele projeto para poder dar gratuidade para todos. Aí aconteceu esse problema aí que foi parar na justiça, por isso teve que fazer emergencial. Né? A questão, e eu assim creio que nem sempre o mais barato é o melhor. Mas infelizmente quando você tem a licitação tem que ser o mais barato. Então já paga tão caro por tudo. Olha quantos milhões vai para a saúde em 1 ano. Quantos repasses federais tem? O questão é o seguinte, professor, por exemplo, a questão de chamar emergencial ou não chamar emergencial, eu diria assim que pouco importa. A questão realmente é o custo disso, né? O que é importante para nós é a qualidade do serviço que está sendo prestado e se o custo é compatível com aquilo que foi contratado e combinado, né? Então, por exemplo, estamos com um emergencial na saúde. O serviço de saúde está a contento? Está atendendo? Estamos com um emergencial no transporte. Está a contento? Né? Porque senão nós temos 2 problemas. Um problema é emergencial, porque naturalmente o emergencial você vai pagar mais caro, porque não passou pelo processo de licitação, né? É uma espécie de um leilão, né? Quem faz por menos vai pegar. Mas a gente, além de ter o problema de pagar mais caro, a gente pode ter também o problema da qualidade do trabalho, da qualidade do serviço. Eu sei que é um desafio isso, diante dessa burocracia, né, todos esses recursos que um concorrente pode ter em relação a um interesse particular seu de ganhar uma licitação, mas eu penso o seguinte, só para resumir aqui, fechar esse assunto, nós não podemos também conformar com o emergencial e agora vai ficar assim mesmo. Não, de espécie alguma, a gente tem cobrado para que isso também não aconteça aí no futuro, né, como eu falei, não é o ideal, teve que fazer, mas isso tem que ser resolvido, não pode continuar como está. Eu entendo o que o professor está colocando aqui, é que na verdade assim, você tem um lixo lá, o lixo da outra vez que teve essa surpresa toda, começou a ficar lixo 1 semana na porta da casa das pessoas, fica uma coisa de louco, né? Ninguém vai aguentar isso. E aí a pessoa fala, mas a prefeitura tem o pessoal que fez concurso, tem os lixeiros, mas a falta da prefeitura, Paulo, é sucateada. Há muitos anos não conseguia nada para a prefeitura, agora que está começando a conseguir os caminhões, um basculante, um caminhão-pipa, a moto niveladora, entendeu? Está tudo sucateado. Então, como que você vai pegar um caminhão basculante para jogar lixo lá dentro? Então, não é o não adequado. É tão simples, né? Não é tão simples de resolver. Então, né? Precisa sim de uma empresa. E outra coisa, às vezes terceirizando essa empresa, fica mais barato você ter o funcionário. O funcionário fica doente, às vezes ele leva na justiça. Então, se o serviço for terceirizado, isso facilita. Você evita uma série de problemas, evita né? Muito. Mas só que tem que ser um processo bem feito. Sim, tem que ter realmente uma atenção especial para isso aí, para a gente não ter, porque ocorreu na saúde, ocorreu da empresa sair e deixar dívida para a prefeitura, funcionário sem pagar. No lixo também aconteceu a mesma coisa, né? Aí acho que a prefeitura até interviu para a empresa em juízo, contratar também novamente os mesmos, né, funcionários e tal. Acho que contratou a maioria daqueles que era da outra empresa, né? Tal. Acho que foi bacana. Logicamente que a prefeitura não tem poder para isso, mas acho que ela de alguma forma
pediu que fosse colaborado nesse sentido para a empresa contratar os funcionários que era da outra empresa, para não deixar o pessoal na mão, são muitas famílias, né? Na mão. Mas assim, Cleito, realmente são esses desafios que nós temos, e eu sei que o Poder Legislativo ele tem uma função muito importante para fiscalizar tudo isso, né? Eu sei que isso incomoda o Executivo de algum modo, mas quando você fiscaliza com a intenção de fiscalizar, não por fiscalizar e apontar erro, mas fiscalizar para apontar sugestão e realmente cobrar para que não passe, porque eu imagino a cabeça do prefeito é 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo e pode passar uma data, pode passar e aí depois volta ao emergencial. Então acho que é importante os vereadores contribuir com isso aí, né? Com certeza, Paulo. Professor, nosso tempo está bem já. Pode me indicar aí quando nós estamos na produção? Estamos 40 minutos já? Aí, bacana, hein? Passa rápido. Mas eu queria falar um pouquinho com você, a gente já partindo para o final do nosso quadro aqui, a respeito aí do que nós estamos vivendo na questão do empreendedorismo, das empresas, né? Você sabe aí dessa questão aí da evasão de empresas de Mococa para Minas e tudo mais, e eu tenho informação que parece que vai acontecer em outras questões e outras empresas também. E eu queria te perguntar o seguinte, existe a questão estadual, que é o ICMS, que é o que pesa muito, mas existem outros fatores também que o pessoal levanta. A pergunta é a seguinte, professor, temos alguma coisa para fazer ou vamos assistir essa situação? E, infelizmente, é triste porque são rendas até mesmo para a prefeitura, arrecadação de impostos, né? E mão de obra, emprego, né? Que a gente acaba perdendo. Paulo, temos sim a fazer e devemos fazer. Um exemplo eu já comentei aqui hoje, que foi esse anteprojeto, essa minuta, que foi espelhada de outras cidades, essa ideia veio de outra cidade, mas ela pode ser aplicada aqui em Mococa. Às vezes você não pode reduzir o imposto, mas você pode dar benefício de outra forma para as empresas, para poder gerar emprego. Eu também já comentei aqui hoje a questão dos terrenos. Então, nós vimos esse local que é da prefeitura, um terreno que está parado, está juntando mato, está dando problema, está trazendo problemas para a prefeitura, e ela pode ser revertida aí para micros e empreendedores. Iguais a esses terrenos, tem outros locais aqui próximos da cidade. Não só aqui, como também nos distritos. Lá em Igaraí, por exemplo, tem uma parte lá que pode fazer um distrito industrial. Então, eu já fiz essa indicação, entendeu? Lá para o executivo também, porque os distritos também precisam, porque eles está crescendo, tem muitas famílias, o pessoal, às vezes, que tem um estabelecimento, eles querem aumentar e gera emprego lá. Igaraí mesmo, eu conheço um pouco lá a economia de Igaraí, eu vejo lá que o pessoal... Eles pedem muito. Estão pedindo lá local para crescer. E lá tem o local para expandir, para fazer um distrito industrial, Paulo. Por que não fez ainda? Então, lá dá para fazer também casas para moradia para as pessoas, CDHU, né? Sim. Eu já peguei e fiz esse pedido também, né? Já trouxe alguns deputados para estar comprando essa ideia, Paulo. Então, a gente precisa, sim, se movimentar nesse sentido, em Mococa e nos 2 distritos. Porque o pessoal sai de Igaraí para trabalhar aqui, mas se tem um emprego lá, ele continua trabalhando lá, e aqui em Mococa abre espaço para outro. Então nós temos que ter essa visão. Porque quando a gente vê isso aí, o pessoal do distrito tem que vir para a cidade, no caso aqui, para o município, questão de transporte, é um desgaste para as pessoas, difícil. Né? Então, as pessoas podendo trabalhar próximo das suas casas é muito melhor. Mas a gente tem esses desafios, Cleito, com os distritos, com a nossa cidade. Infraestrutura dos nossos distritos estão bem aquém do que é importante, do que deveria estar, né? Distrito 2, eu falo porque eu tenho a empresa então, lá. O 3 nem tem a infraestrutura, né? E o 2 está assim totalmente cheio de buracos, as ruas estão complicadas, a parte de segurança, então assim, são pontos, né, Cleito, que eu sei que nós estamos aí numa guerra fiscal, mas que esse mínimo aí para poder realmente dar uma animada nos nossos empresários, nossos empreendedores. Sim, né? Porque às vezes a pessoa quer investir, ela não investe na cidade, porque tem receio, entendeu? Às vezes ele não quer sair de Mococa, porque quando se vai também para uma outra cidade, e às vezes lá não tem a mão de obra qualificada, tem que acabar levando aqui de Mococa. Mas só que tem a questão do transporte, tem que pagar um seguro de vida para esse funcionário que vai se locomover de uma cidade para outra, porque se acontecer alguma coisa, a empresa é responsável, entendeu? Então a gente tem que pensar em várias situações, Paulo. A gente sabe que vai levar essa mão de obra, Cleito, para ser bem honesto aqui,
vai pegar a mão de obra de Mococa para treinar as mãos de obra de lá. Que entendeu? Depois esse pessoal acaba ficando aí, né, a ver navios aí, porque logicamente que é a mesma coisa uma empresa aqui de Mococa. Você vê uma empresa que a gente quer que dê oportunidade para os pessoal daqui, exatamente. Então qualquer outra cidade vai ter essa filosofia, esse objetivo, né? Mas assim, bacana, até queria te provocar numa legislação que já teve em Mococa, alguns anos atrás, se não me engano foi o prefeito Tonalfo que fez essa legislação, que eu acho ela muito interessante, Cleito, que eu não sei se ela pode partir do Legislativo ou do Executivo, mas se partir do Executivo, você também pode trabalhar aí nos bastidores nesse sentido. Sim. Qual que é essa legislação? Ela tem uma carência que ela dá para as empresas que vão ser montadas, empresa que vai começar, tá? Não é empresa já existente, uma empresa vai começar, e aí o ISS, por exemplo, ele vai ter um prazo e vai subindo escaladamente para um valor menor, para a pessoa começar e não ter que pagar um imposto tão alto. Porque eu não sei se você sabe disso, mas o ISS de Mococa é um dos mais caros da região, tá? É 5% o ISS de Mococa. Se eu não estou enganado, se não mudou, ele poderia variar de 2 a 5. Mococa fixou no teto. E eu tenho empresas, porque a gente trabalha com outros municípios prestando trabalho, vendendo. A gente sabe que tem empresas que cobram cidades que cobram 2, cobram 3, 2,5, 3,5. Mococa fixou no 5. Então, assim, ela está no teto. Talvez se o ISS pudesse ser 10, ela ia fixar no 10. Né? Entendi. Porque a gente tem um problema de arrecadação, então talvez explore-se tudo isso aí. Mas eu estou falando mais na questão das empresas que vão surgir, para fomentar também o empreendedorismo, o nascimento de novas empresas, tá? Porque eu acho muito importante. Se você for pegar aqui Mococa, as empresas que nós temos em Mococa, quase que a totalidade, são empresas que nasceram aqui, nasceram pequenas. Sim. E foram crescendo e se desenvolvendo. Então, às vezes a pessoa fala, pô, mas a gente precisa de uma empresa grande para... Logicamente, seria muito bom, mas a gente tem que trabalhar nas duas frentes. Trabalhar para buscar empresas que já estão estruturadas e também trabalhar para nascer novas empresas, novos empreendedores, né, que amanhã, daqui 5, 10 anos, vão estar empregando aí 100, 200 pessoas, dependendo do segmento, né? Então, essa legislação, Cleito, ela dava uma isenção para a empresa que começasse por um período e depois de 2 anos aumentava um pouquinho, tal, até chegar no nível das outras. Porque não é nada mais que justo. Porque quando você vai começar um negócio é difícil. É difícil para todo segmento. Eu vou citar um exemplo. 1999, né, foi montada em Guaranésia a SIC, né, que é a antiga Nicola Home. Em Guaranésia, na época, deu isenção de 20 anos de imposto para a SIC. Esses 20 anos já se passaram. Agora a empresa está lá, gerando emprego para a cidade e está pagando todos os tributos para o município de Guaranésia. Então, se ela tivesse ficado naquela época aqui em Mococa, se alguém tivesse visto isso, e essa visão que você falou, de isentar, ela poderia estar aqui hoje. E aí entra outras coisas também, que eu acho que depende de uma força política que nós temos que ter em Mococa, uma soma de forças políticas para pressionar o governo do estado a abrir linhas de crédito diferenciado para as empresas, como está acontecendo em Minas, Cleito. Minas tem o Banco de Minas lá, ele está oferecendo, né, recursos para os empresários pegarem recursos para investir em Minas a um custo muito abaixo do que o mercado. Então isso, tem empresário que não está saindo de São Paulo por causa do imposto, está saindo de São Paulo por causa do incentivo de investimento, dinheiro para o cara fazer acontecer. E a gente precisava ter isso também. Precisamos, esse ano nós temos oportunidade, porque vai ter eleição, né? E quanto tempo faz que o governo atual já está no poder do estado de São Paulo? Então é a hora da mudança, é a hora de colocar alguém que tenha essa visão. Estamos com um partido aí que está 30 anos no poder. Então, é hora de mudar esse negócio. Por que está acontecendo, está estourando a bomba toda agora? O que foi feito lá atrás para não acontecer isso agora? Verdade. E agora não é só Mococa que está nessa situação. Não, muitos municípios limítrofes aí com outros estados, Minas, Paraná, e estão tendo esse mesmo problema. Sim. Então, temos que pensar agora em quem vamos colocar lá, uma pessoa que tenha um plano para poder, pelo menos, amenizar tudo isso agora de momento. Senão, como é que vai fazer? Nós temos uma questão que precisamos de um trabalho na esfera federal para trabalhar uma questão de uma reforma fiscal,
que aí realmente tira essas discrepâncias entre estados, né? Um estado cobra 2%, o outro cobra 18%. Então, assim, é uma loucura, né? E também precisamos de uma ação a nível estadual, que aí a gente vai ver a questão de crédito, né? De favorecer aí as empresas para investir. E aí também não podemos deixar de fora a questão municipal, que é realmente buscar aí melhorar a infraestrutura, buscar realmente trazer um otimismo para os empreendedores, porque as pessoas investem mais. Não é nem questão, às vezes, de recurso, Creito, é de acreditar. De acreditar, justamente. De fé. Eu tenho fé que Mococa vai para frente, eu invisto. Então, quando a gente perde essa fé, acabou, meu amigo. Só para deixar bem claro para toda a população, o ano passado, né, foi pago aqui em Mococa 21 milhões de reais de precatório de dívida. Esse ano, há 2 semanas atrás, votamos uma lei para ser pago mais 18 milhões. Se esse valor não é pago, perde os convênios estaduais, perde a CND, vereadores não conseguem trazer emenda parlamentar para o município. E essas dívidas, elas remontam décadas para trás, né, meu décadas, Então não é dívida da gestão não anterior. Não é da gestão anterior. De muito tempo. Várias outras gestões, né? vem somando. E, aliás, não é da anterior, mas soma também com a anterior e outras aí que vieram somando, né? Então, só o ano passado, eu e o professor Batato, do Republicanos aqui, o total em valor de emendas parlamentares, Paulo, eu ia te perguntar isso, o que o Republicano trouxe para Mococa nesse primeiro ano aí, vamos falar de... Então, eu e o professor Batata aí temos essa parceria da gente estar buscando sempre junto essas emendas, não só com deputados do Republicano, como também de outros partidos. Eu vou falar do que já está na conta da prefeitura, tá? Não é promessa que deputado vem e fala que vai mandar o dinheiro e não manda, não. Do que já está na conta, e muito ainda não foi realizado, que algumas obras vão se iniciar agora, né, que está em processo de licitação, estava esperando a liberação, foram 4,3 milhões de reais. Sim. 4,3 milhões. Isso aí em 16 meses de trabalho, meu e do professor Batata, sem contar os outros vereadores, somando tudo dos outros vereadores, quase 15 milhões de reais. Dos 15 vereadores. Não, maravilha. Ô, Creito, parabéns até por essa conquista toda. E o pessoal, todo da Câmara, vários vereadores conseguiu, mas eu acredito que o Republicano está um dos que mais conseguiu recurso. E, logicamente, que nós precisamos de muito mais. Muito mais. Por isso que nós precisamos de estar pensando aí num representante da Câmara Legislativa Estadual, Federal, para a gente poder contar com mais recursos, porque assim, o desafio nosso é muito grande, né? Nós sabemos que quando tem uma força política, não é nem só questão de deputado, né? Mas nós temos informação aqui, acredito, que cidades vizinhas, como Rio Pardo, por exemplo, recebeu um volume astronômico de verba do Estado. Das secretarias, né? Estão recapeando. Eu falei com o prefeito aqui esses dias atrás, ele falou que tinha 6 bairros já licitados para fazer o recapeamento total, e ele disse que a meta nesse ano era recapear 10 bairros de São José do Rio Pardo. Então, assim, para isso é milhões e milhões, né? E é coisa de 50, 60, 70 milhões de reais. Que não é por emenda parlamentar, né, Paulo? Isso aí da secretaria, exato. Que tem ali o contato na secretaria que consegue esse recurso. Nós precisamos disso também. Cleitor, cara, obrigado aí mesmo. Aí o nosso tempo passou. Muito bacana falar com você aqui. Eu posso deixar só um recadinho? Eu quero te dar essa oportunidade. Então, eu quero falar sobre uma lei, né, que coube a mim fazer, que foi para o incentivo das companhias de reis. Foi a primeira lei minha sancionada. E eu gostaria de deixar o convite para todos os ouvintes aqui, né, do Trocando Ideias. No dia 19 de junho vai ter um encontro das companhias de reis na Praça do Rosário, a associação Afro-Rei, né, o presidente, o Agnaldo Serafim, o Pratinha, ele está organizando, e quando nós fizemos ano passado foi um evento grandioso, Paulo, e eu convido você também para estar participando, juntamente com toda a população de Mococa e região. Foram mais de 20 companhias de reis, não só de Mococa, sabe, foi fantástico. Então, independente de religião, é uma tradição, né, religiosa, sim, mas também é folclórica, cultural, onde pode ser trabalhado habilidades musicais, teatrais, né, de artesanato também na confecção das roupas, das fantasias. Eu acho que é de extrema importância esse apoio também para a cultura, né, do nosso município. Então a gente tem tentado resgatar isso
está fortalecendo essa associação, está crescendo e assim, a gente tem atuado em vários segmentos, né? Não só na cultura, como também no esporte, já conseguimos emendas, praça esportiva vai ser construída lá em Igaraí, tem uma outra também, o Zé Juste também, com outro deputado republicano, né? Já mandou também essa emenda, agora já tem uma outra que está para ser liberada, que não está ainda na conta, então eu não faço propaganda antes da hora, é de um outro deputado também, que logo aí vamos colocar nas redes sociais. Para a saúde, então, nem se fala, os deputados do Republicanos mandou mais de 2 milhões de reais, conseguimos também 1,2 milhão para infraestrutura, né, pavimentação da Avenida da Saudade, lá em Igaraí. Os deputados que sempre que podem, tem ali abertura, manda a cesta básica também para o Departamento Social. Eu até digo o seguinte, né, o pessoal fala assim, mas o vereador, ele pede verba para um deputado para outro. Meu, tem que pedir para todo mundo. Entendeu? E eles têm que fazer, querido, porque isso aí também não estão dando do bolso, não, pessoal. Eles estão dando aquilo que realmente, se não der para Mococa, vai dar para outra cidade. Com certeza. É dinheiro do povo. É nosso dinheiro. Nós pagamos os impostos então, aqui na cidade. Então, eles estão devolvendo, estão dando a oportunidade. A gente quer agradecer esses deputados, mas, logicamente, a gente sabe que é recurso que nós pagamos impostos e devolve-se um pouquinho para nós, né? Se vocês devolvessem mais, era melhor. Eu peço muito para que a população fique atente na hora das votações, porque tivemos aqui deputados votados, segundo mais votado no nosso município de Mococa na última eleição, mais de 1.300 votos, nunca mandou R$1 para a nossa cidade. Estivemos no gabinete, foi feita lá uma promessa para estar mandando uma emenda aqui para a nossa cidade e não mandou. Então, população, abre o olho em quem vai votar nessas eleições aí. Professor, obrigado, professor. Desejo sucesso para você nessa caminhada política sua, caminhada profissional. Eu que agradeço, Paulo, aqui a oportunidade de estar participando com você, tá certo? Sempre que precisar de algum esclarecimento, pode contar com a minha presença, tá bom? E a população de Mococa, estamos trabalhando muito, de verdade, com honestidade e transparência para poder fazer o melhor possível para vocês. Obrigado mesmo, pessoal. Muito obrigado. Chegamos ao final aí do nosso quadro. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí aberto para vocês perguntar, sugerir. Tá nas redes sociais, tá também no meu Face. Tamo junto aí, pessoal, e até o próximo quadro. Deus abençoe a todos e uma boa semana.